Enquanto você dormia, o seu deputado te traía. Câmara dos Deputados, faltou isso aqui, faltou um tiquinho. Quase aprovou o confisco do dinheiro do povo na cara dura, na calada da noite. Fim da Nucoin. O Nubank encerrou a compra e também a venda da sua criptomoeda, deixando os clientes irritados. E se prepara aí, segura as cartas que tá vindo mais aumento de impostos. Volume de serviços cresce mais do que o esperado. Haddad diz que a inflação preocupa, mas só um pouquinho. Ações da IRB despencam ainda mais, caíram 8% ontem. O que foi dessa vez, hein? A gente se pergunta. Enquanto isso, a Nvidia sobe 7%. É tudo que a gente vai ver e muito mais no Jornal do Investidor. Boa noite, confisco na madrugada, na surdina ali por pouquinho, faltou pouca coisa, quase que a deputaiada meteu a mão no seu dinheiro. Ela aprovou na última madrugada, faltando 2 minutos para acabar o prazo, como todo brasileiro, o texto base do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas e também dos municípios, empresas, emprego plural, até o final do ano, com a reoneração gradual a partir de 2025. Só para você poder se situar aí, a desoneração é um benefício criado lá em 2011, que era para ser em caráter provisório, para reduzir os impostos das folhas de pagamento. E o governo, é claro, que não pode ver uma desoneração, que ele já fica doido para reonerar. E até o editor de texto aqui do Google sabe que isso não está certo. Imagina, né, o povo. Com a reoneração, a Receita Federal estima que o impacto vai ser de 26 bilhões. E ela vai acontecer de maneira gradual entre 2025 e 2027. Só que aí que vem a coisa, rindo para não chorar. O texto base desse projeto de lei vai, além, ele supera até a ética, a hombridade, sabe? Ele permite que os valores esquecidos em contas bancárias sejam incorporados ao Caixa do Tesouro Nacional. O Bruno tá assim, gatuno. Essa vai ser considerada receita orçamentária primária para a apuração do resultado primário do novo arcabouço fiscal. Tudo isso para dizer que é roubo? Nome bonito. Com isso, o governo já consegue descolar ali 12 bilhões de reais que atualmente estão esquecidos no sistema financeiro. Eu não sei como é que isso aí chama na sua cidade. Aqui a gente chama de roubo, mesmo eu confisco, se você quiser ser mais chique. É dinheiro das pessoas, cara, sabe? Aquele dinheiro que o governo tá surrupiando para poder fechar as contas, para poder gastar à vontade sem poder cortar, sem precisar cortar gastos. E o negócio não foi só não foi para frente o negócio aí porque a oposição obstruiu e adiou a votação. Então, faça assim um favor a você próprio, yourself e Irene. Acesse esse site que tá aparecendo aqui na tela para você ver se você tem grana lá. E não vai, tira para você, gasta, sei lá, gasta no lugar da luz vermelha, compra, sei lá, tigrinho, qualquer coisa é melhor do que você deixar na mão dos políticos, ou pior, né, na cueca deles. E falando em aumentar os impostos, tem outros tributos que o governo está querendo aumentar. E o objetivo, adivinha você? Adivinhão, isso mesmo, é para ampliar a arrecadação para poder fechar as contas do ano. O que é praticamente impossível de acontecer, já que, independente de qualquer coisa, as despesas continuam aumentando como se não houvesse amanhã. É tipo botar dinheiro em bolso furado, sabe? E dessa vez a estratégia do Taxad, olha aí que interessante, é elevar os tributos que não precisam da aprovação do Congresso para serem modificados. Porque assim a medida vai poder entrar em vigor de forma imediata, bastando uma canetada. Um desses impostos é o infame IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Aquele imposto lá cobrado na fatura do cartão de crédito quando você faz uma compra internacional, sabe? E que é cobrado também em operações de crédito e até nas renda fixa, né? Na renda fixa quando você resgata antes de 30 dias. Os impostos de importação também estão entre esses que podem sofrer aumento, ou seja, comprar brusinhas vai pesar ainda mais sob o seu bolso. E quando eu digo que a função de todo governo é ferrar os mais pobres, o povo duvida, né? Porque o rico vai em Miami, faz enxoval, entra no Brasil de volta com isenção de $1.000, já o pobre que se lasque, né? Para quando ele vai comprar, ele que pague mais caro.
É digno de nota também que semana passada a equipe econômica disse estar pronta para apresentar medidas arrecadatórias adicionais se houver frustração de receita. Conta para mim, o que você acha que seria o ideal do governo fazer? Aumentar a receita ou diminuir despesas, hein? Utópico eu agora. Última notícia sobre o aumento de impostos, eu prometo para você. Hoje, né? Semana que vem eu já não garanto, pode ser que tenha mais. O mesmo Tachad disse que a proposta de taxação das Big Techs vai ser enviada lá para o Congresso ainda esse ano, sabe? Facebook, YouTube, essa galera toda aí. Diz ele que a medida é necessária para garantir a soberania do país sobre a tributação dessas empresas, porque, de acordo com o próprio cidadão, a ideia é evitar que o Brasil perca receita em função da falta de uma regulamentação específica. Ele diz que não é justo que não haja a devida cobrança do imposto aqui ou na sede da empresa e que já passou do tempo de regulamentar isso. Mas o digníssimo ministro fez uma ressalva. De acordo com ele, não se trata de uma taxação propriamente dita, não, meu amigo. Você achou isso? Mas é uma regulamentação internacional. Isso porque ainda precisa ser definido o que vai ser tributado no país onde o serviço é prestado e no país sede da empresa. Por incrível que parível, o Tachad sabe falar de outras coisas além de imposto, rapaz. Olha só. Ele afirmou ontem que nós já contratamos um crescimento de pelo menos 3%. Ou seja, não vamos crescer menos do que 3% em 2024. É garantido. E ele também falou, para surpresa de zero pessoa, que o governo não é contra nenhum tipo de gasto. De acordo com o ministro das Taxas, o governo é contra o desperdício. Isso sim, tá certo. O volume de serviços cresceu mais do que esperado. O IBGE divulgou ontem a PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços, revelando que o setor de serviços expandiu 1,2% em julho. Em relação a fevereiro de 2020, o crescimento acumulado é de 15,4%. E isso é bom? É claro, mas também depende, porque uma economia forte é boa para o crescimento do país, entretanto, atividade econômica forte pode resultar no aumento de preços e esse avanço no setor de serviços pode ser mais um motivo para o Banco Central aumentar os juros. Os opositores dirão que é uma desculpa para tal. Aliás, você vê que o risco da inflação é altíssimo quando Fernando Haddad diz que ela preocupa só um pouquinho. Na verdade, esse risco aí está relacionado em especial com as questões climáticas, que infelizmente não tem musiquinha de nenhum artista brasileiro por enquanto. Aguardamos ansiosamente. A seca e as queimadas prejudicam a produção de alimentos, o que faz o preço deles subir. E além disso, com pouca água nos reservatórios, fica mais caro gerar energia elétrica, que a gente tanto precisa. O que geralmente se faz nessa situação é acionar as termoelétricas, que são mais caras, e tudo isso aumenta a inflação também. Mas não se deixe enganar, porque embora o Haddad diga que a inflação preocupa um pouquinho, isso não significa que ele seja a favor do aumento dos juros. Como ele disse, essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro. Juro é outra coisa. Você concorda? Enquanto isso, lá nos States, a inflação por lá está numa nice. E a perspectiva é de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros. Essa, pelo menos, é a aposta de 85% dos analistas de lá. O índice que mede a inflação por lá é o CPI, que registrou uma alta de 0,2% em agosto. No acumulado de 12 meses, o índice desacelerou de 2,9% para 2,5% de inflação por lá, lembrando que a meta lá é 2%. Ontem, em um evento do Goldman Sachs, o fundador e CEO da NVIDIA respondeu várias perguntas importantes dos investidores. E o cara disse que o crescimento no volume de dados e a aceleração da infraestrutura da empresa vão impulsionar o crescimento da NVIDIA nos próximos 10 anos. O resultado? As ações da empresa subiram quase 7%, levando junto outras empresas do setor. Pegaram carona ali, foram na rabeira da fala positiva do fundador da NVIDIA. A Meta, Microsoft, Amazon, Google, todas elas tiveram boas valorizações ontem. Em um ano, a NVIDIA já acumula 157% de valorização. E até onde vai essa subida aí? Você investiria o seu dinheiro nessa empresa ou acha que está caro? O JP Morgan, que é simplesmente o maior banco dos Estados Unidos, publicou um relatório recomendando a venda das ações da IRB. Agora, JP Morgan, pergunta o coitado do investidor brasileiro. Poderia ter sido antes dessa trombeta aqui, né, que você está vendo.
Quem investiu R$1.000 em IRB há 5 anos, hoje teria menos de 50 conto no bolso, de acordo com a ferramenta Investidor 10. A decisão atual do JP se baseou em fatores como pouco espaço para surpresas no lucro. E no relatório eles explicaram que, apesar da situação positiva do mercado de seguros e da alta da Selic poderem favorecer os resultados da empresa, esse impacto deve diminuir ao longo do próximo ano. E não é que os investidores realmente acataram a sugestão, né? Ontem as ações da IRB foram as que mais desvalorizaram entre as empresas que fazem parte do Ibovespa, tombo de 5%, e hoje até que já recuperou. Porque o povo também não pode ver nada caindo também. Subiu hoje, né? O povo não pode ver nada caindo, que já vai logo comprando, mesmo que esse negócio seja IRB. E para surpresa de todos, o Nubank mandou um e-mail para os seus clientes informando que não vai mais permitir a compra e venda da criptomoeda Nucoin. Ninguém esperava por essa, já que o programa envolvendo a Nucoin era bastante ambicioso, com a possibilidade de participação de outras empresas, além da conversão de Nucoin para reais e de reais para Nucoin. A negociação das Nucoins vai parar definitivamente em 15 dias, mas a comercialização do token já está suspensa para evitar grandes volatilidades na cotação. Volatilidade não, para evitar ir a zero, né? Porque, meu amigo, se deixasse livre, né, o último que saísse ia apagar a luz. Imagina a queda? Quem tem pelo menos R$100 em Nucoin pode trocar por Bitcoin ou USDC, que é uma stablecoin lastreada em dólar. E um USDC, por isso que é uma stablecoin, é praticamente $1. No capítulo de hoje a gente aprendeu que uma cripto privada é literalmente aquilo que a gente pode fazer na privada. Ray Dalio, que é um dos maiores investidores e mais respeitados do mundo, publicou um relatório listando pontos fortes e fracos de 35 países, entre eles a Brasilândia. Sobre o nosso país, ele destacou pouca inovação, alto nível de desigualdade, pouco espaço para aumentar o endividamento, corrupção e baixa qualidade na educação. E para o Ray Dalio, esses são os principais pontos negativos da economia brasileira. Os positivos são os recursos naturais e o retorno financeiro do trabalhador em relação ao que é investido em educação. Ou seja, de acordo com o Ray Dalio, a gente está tirando leite de pedra, né? Considerando tanto que a educação é fraca aqui no Brasil, relativamente, ele considera que o trabalhador brasileiro está ganhando até bem demais. Olha que loucura. A educação que é um lixo também, né? O relatório critica o gasto de 47% do PIB em despesas governamentais, né? E 15% em programas de transferência de renda. Também diz que o brasileiro gosta mais de saborear do que realizar. Ó, você vai deixar de falar isso da gente? Ah, se você não deixava, não. E não valoriza as próprias conquistas do brasileiro, segundo o Ray. Sobre a corrupção, o Brasil tem um Estado de Direito um tanto fraco, mas a gente é feliz, de acordo com o relatório. Nós pontuamos em um nível ali, meia boca ali, modestamente alto no índice de felicidade e neutro no índice de saúde, apesar do Viva o SUS. A conclusão do Ray Dalio é que investir no Brasil é mais produtivo do que investir em outros países com níveis semelhantes de desenvolvimento econômico. O que você achou das conclusões do Ray Dalio? Vai deixar de ficar falando assim da gente? Comenta aqui alguma coisa. E falando em comentar, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo confisco. Coloca confisco aqui pra gente saber que você chegou até o final do vídeo aqui e acompanha, valoriza o nosso trabalho, tá bom? Valeu, tudo de bom. Boa noite.